Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 125. Salmos 125. Salmos, capítulo 125, a gente vai ler do 1 até os versículos 5, que diz assim, Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á o Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Amém? Nós tivemos ontem, como eu estava dizendo, lá numa comunidade terapêutica, lá em Marialva, chama Missão Restaurando Vidas. É uma casa de recuperação bem simples, com 56 internos, uma casa, um terreno, uma propriedade bem pequena, e o pessoal da comunidade, da Copa Evangélica, resolveram ir lá fazer um jogo de futebol e fazer um culto lá com eles. E eu fui junto, fui acompanhar o pessoal da Copa para estar lá. E chegando lá, eu fui entender por que Deus mandou eu estar naquele lugar. Foi tremendo. A gente teve um culto junto com outras igrejas, tinham duas igrejas, alguns jovens, algumas pessoas da Igreja Assembleia de Deus de lá, e eles tinham um culto marcado, a gente nem sabia do culto. E chegando lá no culto, a gente conheceu essas pessoas e começou o culto. E a mulher que estava na frente, que estava fazendo na direção daquele momento do culto ali, ela deu a oportunidade para mim falar uma palavrinha, e eu falei um palavrão. Amém? Você entendeu, né, irmão? Era para dar uma palavrinha, talvez uns 5, 10 minutos, eu já preguei, já fiz apelo, fizemos tudo. E eu entendi por que era para a gente estar lá, porque eu fui muito ministrado por Deus por essa visita, fez muito bem para mim, e mexeu muito comigo, e eu abriu muito a minha mente para muita coisa por estar ali e conhecer aquelas pessoas e aquele lugar. E na hora que a gente estava no finalzinho, que estava terminando a ministração ali, o culto, eu cheguei para o Ângelo e falei assim, Ângelo, acabei de receber a palavra de domingo. Daí ainda falei assim, depois você vai entender. É que tinha um púlpito que foi colocado lá, num lugar assim que é aberto, assim, coberto, mas aberto. E a gente colocou os bancos para fazer como se fosse uma igreja, e todo mundo ficou sentado ali. E bem debaixo do púlpito, bem em cima, né? O púlpito embaixo, lá em cima, tinha uma placa bem simples, escrita assim, bem simples, uma placa de madeira, pintada à mão, assim, como se fosse uma Bíblia aberta, e tinha 2 versículos lá. E quando eu olhava para os ministérios de louvor que cantou, e outras palavras que teve depois ali, que as pessoas também deixaram um versículo, uma ministração, eu não conseguia olhar para a pessoa, aquilo parecia que era um outdoor iluminado, mostrando para mim assim aqueles textos que ali estavam. Eu só conseguia olhar aquele texto, e eram 2 textos, um é esse que a gente acabou de ler, que está em Salmo 125, que é o primeiro versículo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o outro versículo, queria que você abrisse comigo, está em Salmos capítulo 37, verso 5. Salmos, capítulo 37,
verso 5, que diz assim, ó, bem conhecido: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então estava esses dois, num pedaço estava esse versículo, no outro pedaço está o 125. E eu comecei a pedir para Deus, para que Deus ministrasse meu coração, me ensinasse alguma coisa. E eu pedi para Deus, para que Deus pudesse revelar para mim o que eu precisava, porque era muito forte, irmão, para mim. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas para mim era muito forte. Quando eu olhava para frente, via aquela placa, era um negócio assim, parecia que o Senhor via a voz de Deus falando comigo. E eu fui lembrando, eu tento arranhar o violão, às vezes, toco muito mal, o que eu toco muito bem é cachorro e gato, eu sou craque, irmão. Agora, tocar o violão, já tenho alguma dificuldade, né? O Mateuzinho falou assim, você toca? Eu falei, toco. Ele falou, você toca flauta? Toco, no início ali. Daí eu falei, mas sabe que eu toco bem? O que eu toco cachorro. Daí ele ficou olhando para mim assim. Então eu arranho. Só existe uma música que eu consigo tocar de cor, que é essa, desse Salmo 125, que já me fez lembrar. E eu não vou tocar, mas eu vou chamar para o Oreste para me ajudar. Cadê você, Oreste? Oreste, está aí? Corre aqui, Oreste. Vamos ver se você consegue. Se eu não conseguir, eu te dou aula, porque essa eu sou profissional. E essa música é antiga. Talvez assim, eu vou saber se você já entrou numa igreja evangélica, se faz tempo que você está numa igreja evangélica, se você mexer a boca na hora que estiver cantando. Porque ela é bem antiga. Sabe daquelas músicas assim, quando você canta, começa a lembrar, começa a revelar a sua idade? Essa é uma delas, né? A irmã Lia sabe, decora, né, irmã Lia? Glória a Deus por isso, né? Então a gente tem bastante gente aqui que sabe, né? Glória a Deus. E eu queria que você cantasse com a gente, se você soubesse. Se não souber, você vai aprender. Não, a gente vai nós mesmo. O Ministério Louvor é eu e você agora, nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Você não está botando fé em mim, né? Vai. Rapaz, glória a Deus. Glória a Deus. Queria que se você soubesse, você canta comigo. Mas se você não souber, olha aí no Salmo 125, você vai saber. Que é esse texto. E a canção é assim, ó. O Oreste começa, eu continuo. Vai lá, Oreste. E você canta comigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Com vontade de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não. Para ensaio isso, hein? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente vai, mais uma vez, agora a gente vai cantar, amém? Foi um ensaio só, primeira vez, eu, Oreste, né, Oreste? Agora a gente vai cantar, amém? Eu queria que você cantasse com o seu coração e fizesse dessas palavras uma verdade para você nessa noite, amém? Vamos lá? Todo mundo deu para aprender? Quem não sabia agora já sabe. Vamos cantar junto, forte. Vamos alegrar o coração de Deus com esse louvor agora, em nome de Jesus. Glória a Deus.
de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Poder assentar, glória a Deus, glória a Deus. Música linda, né? Um salmo de Davi, né? Não sei qual música que o Davi colocou nessa letra, que é uma canção de Davi, mas eu tenho certeza que foi parecida com essa, em nome de Jesus. Tem alguém aqui do tempo de Davi para saber como que foi que ele cantava essa música? Ninguém, né? Glória a Deus, né? Irmãos, e quando eu cheguei lá e vi isso, lembrei desse texto, lembrei dessa música, né, que fala muito no meu coração, muito mesmo. Eu comecei a perguntar para Deus, assim, Deus, por que o Senhor colocou? Sabe aquela expectativa, aquele negócio que dá na gente, assim, que parece que o Senhor levou eu para estar lá para ver aquele versículo? Daí eu lembrei o porquê. Daí eu levei uma bordoada de Deus. Quem já levou uma bordoada de Deus? Dói, né, irmão? Quando Deus arranca a cinta para dar, é dolorido, hein? Mas todo pai repreende o filho que ama. Amém? Se às vezes Deus faz isso com a gente, é porque Deus nos ama de tal maneira que Ele, de alguma forma, Ele quer levar a gente para o caminho certo. Ele quer mostrar alguma verdade para nós. E às vezes Ele nos corrige. E a correção, às vezes, dói, mas é necessária. E eu levei uma cintada de Deus. Porque eu lembrei por que que eu estava ali, por que que eu precisava ler aquele versículo e por que eu precisava meditar nessa palavra nessa noite, nessa tarde. Trazer essa palavra essa noite. Essa semana, esse mês, foi um mês muito difícil para a gente, na ONG, muito difícil mesmo. A gente faz 40 dias, mais ou menos, 30 dias, indo para 40 dias, que a Vera, 40 dias eu acho, que a Vera pegou a licença por uma cirurgia, glória a Deus, a Vera está aqui, deu tudo certo. E eu peguei o financeiro para ajudar ela, para ajudar a ONG nesse momento em que ela teve que se afastar. E não é a tarefa que a Vera exerce na ONG, não é uma tarefa difícil, irmão. Porque quando a gente não está envolvido ali, vendo o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, nosso coração não sofre. Sabe aquilo assim que os olhos não veem, o coração não sofre? É verdade. Acontece. Mas como eu fiquei com o financeiro, daí assim, Deus me provou. Eu tenho certeza que Deus queria me dar uma lição. Porque a gente sabe o quanto que a gente está gastando e quanto que é necessário a gente gastar, a gente segura todas as contas, a gente se esforça para não gastar, mas a gente acaba gastando, e às vezes as entradas não respondem aquilo que a gente gastou, a gente coração na mão para chegar no final do mês, conseguir fechar as contas todas. E esse mês, a gente teve algumas despesas que extrapolou aquilo que era programado. A gente extrapolou mais ou menos com despesas que a gente não pensava em ter, mais ou menos em torno de R$10.700. E aquilo abateu meu coração. E a Tuca percebe, porque a Tuca, ela bate o olho, ela já sabe que tem alguma coisa. Ela sabe, ela me conhece, porque nós somos um em Cristo Jesus. E a Tuca percebeu que eu estava aflito com relação a isso, às finanças. Daí a Tuca sempre é muito usada por Deus para ministrar na minha vida. Eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho. Amém.
E a Tuca, ela tem algo, irmão, muito especial, ela é sábia. Deus deu para ela o dom de sabedoria. E ela vendo o meu coração e o meu jeito que eu estava ali, ela veio conversar comigo. Daí ela perguntou, eu peguei e falei para ela. Daí ela disse assim, será que você não empreendeu ainda? Quantas vezes você viu Deus suprindo, durante todo esse tempo, uma obra que não é tua, mas é do Senhor? Ela falou em outras palavras, mas era isso que ela queria dizer. Será que, mais uma vez, você vai ficar sofrendo por algo que você sabe que não é com a força do teu braço? É aquilo que você prega todo domingo, que você está vivendo agora, você vai balançar diante disso? Ela falou com outras palavras, mas o que ela disse, eu entendi isso no meu coração. Que eu precisava confiar. Daí, na hora que ela falou isso, eu tomei posse daquilo lá e guardei no meu coração. Só que eu na expectativa. Falei assim, eu vou ver um milagre. Eu comecei a preparar meu coração para o milagre. Olha, eu tenho fé, Deus vai suprir e eu vou ver um milagre. Senhor, eu vou ver um milagre. Eu quero ver esse milagre. Só que os dias vão passando, irmão. Daí era já dia 20, dia 22, 23, quase que a gente teve que mexer numa reservinha de uma poupança que a gente tem, que mais de 5 anos essa poupança existe, a gente nunca mexeu nela, que é a nossa reserva. Quase que a gente teve que mexer nessa reserva. E eu lá, pedindo a Deus, Deus, nos ajuda, quero ver um milagre. Eu preciso de um milagre, eu quero ver um milagre. Chegou dia 28 de fevereiro, último dia do mês. E eu querendo ver esse milagre, irmão. É bom a gente ver milagre, não é? Quem já foi abençoado aqui com algo assim sobrenatural, que você entendeu que foi de Deus, não aumentou sua fé? Aumentou, tenho certeza disso. A gente precisa de milagre. Muitas vezes não é nem a bênção que o milagre traz, mas é a manifestação de Deus em algo que você precisava e Deus supriu. Aquela sensação de você saber que Deus está com você. Eu preciso, Senhor. Chegou dia 28, fui no dentista. Eu estava esperando para ser atendido, o anjo ligou. E o anjo ligou, atendi para ver o que era. O anjo falou assim, você quer uma bênção? Eu falei assim, eu quero. Daí ele falou, então liga em tal número. Daí ele me deu um telefone para me ligar. Só voltar aqui um pouquinho antes. A gente teve uma visita de uma pessoa na casa de recuperação, no meio do mês, que eu achei que a milagre era ela. Essa pessoa milagre. Preparamos a casa de recuperação, porque falou, vai vir dela, Deus vai usar ela. Essa pessoa, essa instituição para nos abençoar. Não era, irmão. Sabe quando vem assim, joga uma balde de água fria? Daí nós resolvemos fazer um porquinho no tacho. Acho que vocês já viram que vai ter o porco no tacho dia 8 de abril? Vai ter um porquinho no tacho dia 8 de abril. Urgente. Agora a gente vai fazer mesmo, em nome de Jesus, que a gente tem outros planos, Deus vai suprir. Em nome de Jesus. Mas o porquinho no tacho é uma pontinha de falta de fé. Sabe quando você é assim, Deus não está fazendo, a gente tem que fazer alguma coisa para Ele? Foi essa sensação. Amém. Chegou dia 28, eu no dentista, o anjo liga, me dá um número, eu ligo nesse número. E esse número era da Avenorte, no telefone. Daí era uma mulher, uma menina que trabalha lá, e ela dizendo assim, a gente tem um Natal solidário, que a gente faz todo ano, e a gente queria contemplar vocês com recurso. Daí eu lembrei que, não sei se 1 ano ou 2 anos atrás, eu acho que é 2 anos atrás, eles tinham dado para a gente um dinheiro que era no valor de 5 mil, desse mesmo Natal solidário. Daí a cabeça e o coração de um descrente, era assim, não, se ele der 5 mil, mais uns 3 mil que a gente vai levantar com o porquinho no tacho, vai dar 8, vai dar quase aquilo que nós precisávamos. Né? Falta de fé, irmão. Daí eu conversei com ela, testemunhei, falei de Jesus para ela, tudo. No telefone, em poucos minutos, mas eu falei para ela que a gente precisava desse recurso mesmo, que era a resposta da nossa oração. Daí no finalzinho da ligação, eu perguntei para ela, falei assim, faz um favor para mim, você tem como passar para mim qual vai ser o valor do crédito que vai entrar na conta? Só para me programar, sabe qual que é o valor, irmão? R$11.150. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa mesma atitude que você teve, eu tive dentro do consultório, né? Eu estava no telefone assim, na hora que eu desliguei, falei, glória a Deus! Eu lembro que eu fui lembrar que eu estava no consultório, ainda bem que a dentista é crente. Daí eu já testemunhei para ela também, aumentou um pouquinho a fé dela.
Mas, irmão, você vê como é que Deus faz? No dia 28, no último dia do mês, o último, faltando poucas horas para virar o mês, Ele mandou, não foi em pedaço, Ele mandou tudo aquilo que nós precisávamos. Daí eu vou no sábado, vou olhar lá, está escrito, confia no Senhor. Eu falei, entendi, Deus, já levei a chibatada já, glória a Deus. E eu queria nessa noite trazer para você aquilo que realmente significa essa palavra confiança. O que esse texto quer dizer com isso? Por que às vezes a gente não tem a confiança que nós deveríamos ter em Deus? Eu não sei, talvez eu aprendi esse final de semana, então eu entrei aqui para a igreja, coração aberto eu tenho um monte de preocupações para a semana. Mas não preocupações, eu tenho um monte de dificuldades que eu sei que eu vou passar, mas eu não estou preocupado, porque eu confio em Deus. Então eu entrei aqui com essa confiança, porque Deus pegou a cinta e me corrigiu. Mas talvez você está aqui nessa noite, você entrou cheio de preocupação. Talvez você não está conseguindo nem prestar atenção direito no culto, porque você já está pensando na segunda-feira, e as lutas que talvez já está programada para você passar na sua segunda-feira. Não sei, talvez você esteja assim. Então, se você está dessa maneira, essa palavra é para você. E o Salmo 125, ele diz assim, eu quero que você entre comigo, não seja só um texto que você leu, tudo bem, tem que confiar no Senhor, e o Senhor, Ele vai fazer as coisas para nós, amém? Isso é verdade. Mas eu quero que você entenda o que esse texto está querendo realmente dizer, a gente analisar ele pedacinho, é rápido, mas para você sair daqui com o entendimento de como tem que ser a sua confiança, o nível de confiança que você precisa ter em Deus. Olha só, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, o monte de Sião. Olha o que ele diz, aqueles que botam a confiança no Senhor, que confia nele, vai ser o monte de Sião? Não. O texto está dizendo assim, aqueles que confiam no Senhor serão como? Ele está dizendo assim, vai ser igual o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se a gente tem Deus no nosso coração, e a gente quer ser, confia em Deus, como a gente muitas vezes fala, nos cânticos que a gente traz aqui, não sei se no de hoje tinha algumas palavras que falavam sobre confiança, mas tem muitos cânticos que a gente entoa aqui, que a gente fala de confiança, a gente fala de fé. Confiança é parente de fé, é acreditar, é você ter a certeza, é quando você tem algo e você sabe que Deus ele vai resolver esse algo para você, e você bota essa confiança que isso vai ser resolvido nas mãos de Deus. Quando eu confio verdadeiramente, a preocupação já não é mais minha, agora é de Deus, porque eu confio. A confiança e preocupação não pode habitar o mesmo corpo, não tem como, um é ao contrário do outro. Você não pode confiar, falar assim, eu tenho confiança, e existe preocupação em você. Daí você não confia. Quando tem um pingo de preocupação, significa que para aquilo que você está tendo, você não está tendo a confiança. Então você precisa confiar. Você não pode ter a preocupação, você pode pensar, saber que você tem que resolver amanhã, mas você sabendo, se você está confiando em Deus, você vai fazer aquilo que é tua parte para poder solucionar o problema, não é você cruzar os braços. Mas você precisa, em nome de Jesus, entender que Deus vai te capacitar e vai te usar para poder solucionar esse problema, porque você confia em Deus. Agora tem gente entrando em depressão, tem gente que está se arrebentando porque não botou a confiança em Deus. E o texto diz que a gente precisa ser como os montes, nós não vamos ser um monte, mas a gente vai ser como um monte. E o texto diz que aqueles que confiam não se abalam. E talvez nessa noite aqui, nesse número de pessoas que nós estamos aqui, talvez tem gente que entrou para aquela porta abalada, assim como eu estava abalado, por conta das contas. Talvez você também pode estar abalado nessa noite. Mas se a gente está abalado, significa que está faltando algo em nós, porque tem uma promessa de Deus aqui nesse salmo, que diz que aqueles que confiam não se abalam. Como é que a gente pode estar abalado? Então está faltando em nós confiança.
E o texto ele continua e diz assim, ó: como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Olha só. No primeiro versículo ele fala que a gente tem que ser como os montes. E no segundo versículo ele diz assim, ó: como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em nosso redor. Então, no contexto, na figura de linguagem que o salmista quis usar, ele está dizendo que o monte representa quem? Deus, o Senhor. Deus, Ele não se abala e Ele nos sustenta. Mas como que então eu botando minha confiança em Deus, como que, se eu não sou Deus, como é que eu vou conseguir ficar inabalável? Ele tem um texto que está em Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe por que você fica como os montes de Sião, que você não se abala? Quando você começa a viver essa palavra de Gálatas 2:20, não é você mais quem vive, não é mais você, mas é Cristo que está em você. Muitas vezes nós nos abalamos porque nós deixamos a nossa fé de lado. Por algumas dificuldades a gente esquece que a gente serve um Deus que está ao nosso redor, como está os montes de Sião em volta de Jerusalém. Mesmo com a nossa incredulidade, mesmo com a nossa falta de fé, mesmo nós não acreditamos no milagre de Deus na nossa vida, ou que Deus vai suprir as nossas necessidades, mesmo assim, Deus não se afasta de nós, porque Ele é como os montes que está lá e Ele não se abala. Se você for pegar o contexto da cidade de Jerusalém, quantos conflitos até hoje, quantos problemas, quantos altos e baixos do povo de Deus narrado na Bíblia. Apesar de tudo isso estar acontecendo ao redor de Jerusalém, ali naquela cidade, existia um monte que, diante de todas as confusões, tantas lutas e tantas dificuldades que o povo estava atravessando, existia em volta daquela cidade um morro, um monte, que de maneira nenhuma ele se abalava. É Deus dizendo assim, ó: mesmo em meio a um monte de dificuldade, mesmo de luta que aquele povo estava passando, eu estava com eles, ao redor deles, esperando para que eles pudessem entender, esperando que eles pudessem botar a confiança em mim. E assim hoje eu espero você botar a confiança em mim. Deus está falando isso para você, irmão, nessa noite. Eu fui procurar na Bíblia alguns textos, alguns versículos que falam sobre confiança. Não dá para falar numa noite, é muito. A palavra de Deus ministra muito ao nosso coração com relação a textos referentes à confiança. Muitos, muitos e muitos. Em Números capítulo 23, verso 19, não precisa abrir, eu vou ler. Ele trata de algo que muitas vezes é a gente. Diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele, não faria? E falaria e não confirmaria? Muitas vezes a nossa relação com Deus, quando a gente olha para Deus, a gente pensa num homem que falha, um homem limitado. A gente limita o poder de Deus na nossa vida, porque o grau de milagres, de intensidade de Deus sobre a nossa vida, depende de como nós enxergamos Deus. Então, quando você não crê, é proporcional à sua fé. Se você tem pouca fé, se você acredita pouco, você confia pouco em Deus, poucas coisas vão acontecer, poucos milagres você vai ver, poucas circunstâncias de Deus colocando a mão você vai ver, porque você limitou. A proporção da ação de Deus na nossa vida está diretamente relacionada àquilo que nós cremos, nós acreditamos, na confiança que nós temos. Sabe o que eu aprendi nessa tarde? Que a gente só confia em quem a gente conhece, não é verdade? Por exemplo, eu tenho pessoas perto de mim que eu tenho extrema confiança nessas pessoas, não é em uma só, em várias. Sabe por que eu confio nelas? Porque eu conheço elas, porque eu me relaciono com elas, porque eu vejo as suas atitudes, porque eu vejo a maneira que elas conduzem as coisas, e esse relacionamento pessoal gerou uma confiança, que a palavra dessas pessoas
para mim já basta, porque o que ela falar eu vou acreditar, porque eu confio nelas. Muitas vezes a nossa confiança em Deus, nós estamos abalados porque nós não confiamos. E por que nós não confiamos? Porque muitas vezes nós não conhecemos Deus. Porque talvez a gente conhece Deus superficialmente, mas nós não permitimos ainda Ele fazer toda a mudança e transformação na nossa vida. Existe pouco relacionamento. Não estou dizendo que você não acredita em Deus. Eu creio que todo mundo que está aqui, se você está aqui, eu sei que quem está na comunidade terapêutica está aqui porque é a norma da casa. Mas se você está na comunidade terapêutica, eu sei que você acredita em Deus, porque a tua recuperação está vinculada na fé cristã que nós temos, e porque nós acreditamos num Deus que pode te curar. Se você não crê, você não vai receber o milagre, você está no lugar errado. Porque ali é baseado na nossa fé. É assim. Então todo mundo aqui, eu acredito que se você está aqui porque você está obrigado por causa da casa, ou porque você está aqui porque é convidado, ou porque tem frequentado aqui, você está aqui por uma razão, porque você crê, acredita em Deus. Então eu não estou tocando na tua crença, entenda isso. Só que talvez o nosso relacionamento com Deus tenha sido superficial, e por ser superficial, sabe o que está causando em nós? Falta de confiança, porque nós não conhecemos profundamente o nosso Deus, porque falta relacionamento. Eu tenho certeza, se chegar qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que adentrar na tua vida, que você conhecer amanhã, e vir prometendo um monte de coisas para você, eu tenho certeza que você não vai confiar nessa pessoa, por mais que possa ter uma referência e tudo, você vai ficar com o pé atrás, porque você não conhece. Agora, se chegar alguém falando um monte de coisas para você, e você confia nessa pessoa, daí você vai crer que aquilo que ela está falando é verdade. Confiança está diretamente relacionado a comunhão, relacionamento. Daí eu quero que você pense nessa noite, como é que está seu relacionamento com Deus? Qual o nível de relacionamento com Deus? Olha só, irmão, como é que Deus faz. A gente está lendo um texto que está em Salmo 125, que fala de confiança, e o texto nos empurrou para um lugar, para um momento, para que a gente possa olhar para dentro de nós e olharmos e vermos se realmente nós temos relacionamento com Deus. Olha só, sabe por que isso? Porque Deus me ama e Deus te ama, e Ele quer que você saia daqui confiando nele, Ele quer que você saia daqui com relacionamento com Ele, com intimidade com Ele. Sabe outra coisa que Deus falou comigo nessa tarde? Que a confiança, ela vem com comunhão, eu começo a conhecer a pessoa, começo a confiar nela, e vem por testes, por experiência. Então você pode perceber, aquelas pessoas que você mais confia, em algum momento da vida, ela deu algum sinal, alguma coisa aconteceu, que você confiou nela e ela te deu resposta positiva à sua confiança. Alguma coisa aconteceu, você teve uma experiência com aquela pessoa, com alguma situação, e essa pessoa respondeu com confiança, aconteceu aquilo, você viu que é verdade. Eu tenho um patrão que ele é libanês, homem de Deus. E meu patrão, ele não fala isso, nunca me disse isso, eu sou bem próximo a ele. Mas às vezes eu fico achando que ele faz alguns testes. E eu vejo assim, que ele faz esses testes para saber qual pessoas, ele nunca me disse isso, mas eu consigo ver isso. Que ele faz alguns testes para ver se aquela pessoa, ele pode confiar ou não pode confiar. E ele tem uma frase que uma vez eu escutei ele falando, dizendo assim, que a falta de confiança é como um risco num cristal. Não arruma mais. Não é assim que Deus nos ensina. Mas é a visão que ele tem da importância da confiança. As nossas experiências com Deus firma a nossa fé e traz confiança em Deus diante das situações em que nós estamos vivendo. Talvez nessa noite, irmão, você precisa pedir a Deus uma experiência com Ele. Você confiar nele e se entregar. Porque confiança, quando você confia numa pessoa, você deixa
aquela preocupação e você transfere a preocupação para outra pessoa, porque você não preocupa mais, porque você confia nela e ela vai resolver para você. Se eu tenho algo para mim pagar amanhã, uma conta para pagar amanhã, e eu confio no meu pai que ele vai fazer esse pagamento para mim, eu vou pegar e dar esse boleto, essa conta, falar, pai, o senhor paga para mim? Vou entregar para ele. Se meu pai falar assim, ó, eu vou pagar, eu não me preocupo mais com essa conta, porque meu pai, eu confio nele e eu sei que ele vai, não vou perder a noite de sono, eu sei que ele vai pagar essa conta para mim. Porque não é mais é como se eu transferisse essa dívida que eu tenho, eu estou transferindo para o meu pai, que disse que ele vai saldar isso aqui. Então eu não vou perder noite de sono, não vou me preocupar, porque eu sei que ele vai honrar. Com o nível de confiança que nós devemos ter em Deus, Deus é esse nível. Agora, olha para a nossa vida, como é que é a nossa vida? Vamos para a prática, tirar a máscara. Amém, irmãos? Glória a Deus que a gente é um ministério, que a gente vive o verdadeiro evangelho. Amém? Glória a Deus. E eu sei, irmão, se você está aqui ainda no ministério, é porque você é um crente autêntico. Eu sei disso, porque todo domingo Deus tem algo com a gente. E Deus quer nos ensinar a gente ser seres humanos melhores. Então a gente vem no domingo para apanhar e sai daqui sorrindo. Não é assim? E eu sou o pior de todos, porque eu apanho à tarde, ou no dia anterior, ou na semana, depois apanho no domingo quando eu estou falando, porque serve para mim. Então a gente está aqui como família, como ministério, a gente está aqui crescendo Deus num evangelho autêntico, verdadeiro, não mentira. Talvez assim, para encher os bancos da igreja aqui, a gente podia falar, todos os seus problemas estão resolvidos, vem para a igreja e pronto. E a gente começar a fazer falsos promessas que não vão se realizar e vai frustrar você, vai frustrar o seu coração. A gente é firmado na palavra, a gente está fundamentando a nossa vida cristã na palavra. Amém por isso? Então vamos pensar aqui a gente agora. Tira a máscara, seja autêntico, olha para dentro de você. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Qual o nível de relacionamento que você tem com Ele e qual o nível de confiança que você tem em Deus, que você tenha certeza que Ele cuida de você, que Ele vai tratar você, que Ele vai te ajudar. Deixa eu só fazer um parênteses. Não significa que eu confio em Deus, que eu não vou passar por lutas, porque as lutas estão na Bíblia. Elas servem para nos ajudar a gente crescer como seres humanos. Nunca esqueça, quem levou Jesus para ser tentado no deserto? O diabo? Não está na Bíblia. Quem foi? O Espírito Santo, está escrito lá, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Então olha só, o Espírito Santo de Deus levou Jesus, o Filho de Deus, para ir para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Você pode pensar assim, nossa, que Deus é esse, gente? Que leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Eu não sabia que isso está na Bíblia, não. Eu vou rasgar a Bíblia e vou sair correndo. Não faça isso, irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é nos momentos de dificuldades, é nos momentos de luta, que o Senhor trabalha no nosso coração para que nós possamos ser vitoriosos, para que a gente possa crescer e amadurecer. A gente se torna, todas as dificuldades que nós atravessamos, o resultado dela é nós sermos pessoas melhores. Se você passou por uma luta, ou você venceu essa luta, você pode ter certeza, você é um ser humano melhor do que você era antes dessa luta. As dificuldades da vida que você atravessou e as vitórias que você teve para você poder estar aqui essa noite, elas fizeram que você pudesse amadurecer e crescer. Eu lembro que quando eu era bem jovem, bem novo, eu tinha 16 anos. Eu fui morar em Maringá com meu irmão. E eu fui estudar lá em Maringá. Então eu passava a semana toda lá. E nessa época, meu pai tinha muito dinheiro. Hoje meu pai tem uma chácara, ele vive bem, mas a gente não é rico. Meu pai tem dificuldade como todos nós, mas naquela época a gente estava no auge do dinheiro. Meu pai tinha muito dinheiro nessa época. E eu lembro que gerava às vezes no coração meu e do meu irmão, gerava um pouquinho de tristeza, porque a gente ia para Maringá com o dinheiro contado.
Às vezes, a gente enganava, chegar depois do culto, vou apanhar, mas amém, irmão. Às vezes, nós chegávamos lá, eu chegava no final de semana, eu falava para meu pai e minha mãe que eu vinha de ônibus, mas eu estava lá na rodovia pedindo carona. Sabe para quê? Para pegar o dinheiro da passagem, para me passar o final de semana. Meu pai segurava tudo. E às vezes a gente não entendia isso. Mas sabe o que eu posso dizer hoje com toda a propriedade? Eu agradeço ao meu pai por ele ter sido assim. Porque se hoje eu tenho uma família e consigo manter essa família, e eu aprendi a dar valor naquilo que eu tenho, porque meu pai, apesar de ter tudo, que ele podia me dar tudo, ele me ensinou. Então ele segurou. Eu tenho amigos que estavam junto comigo, que se esbaldava, pagava a conta dos outros amigos, e fazia assim, festa todo dia lá em Maringá. Muitos deles estão passando dificuldade tremenda hoje, porque não foram ensinados. As dificuldades que eu tive na minha adolescência com isso, não foi só nisso, meu pai me ensinou em muitas coisas, são algo que dinheiro não pode comprar, e que permanece em mim, e me transformou no ser humano que eu sou hoje. Deus usou a vida dele para me ensinar, para me ser o que eu sou hoje. As dificuldades da nossa vida nos fazem isso, elas nos ensinam. Então não significa que você não vai passar por tribulação, não vai passar por luta, porque você confia em Deus. Significa, irmão, que mesmo diante da dificuldade, você confiou em Deus e você sabe que a maneira dele, ele vai resolver esse problema para você. Pode ser que não seja, que você não tenha a resposta que você esperava, mas o melhor de Deus, e porque você confia em Deus, vai acontecer na tua vida. Vai, pode ter certeza disso. Deus, ele vai fazer, ele vai te ajudar, você vai te ensinar, algo vai trazer para você, porque esse Deus é um Deus em quem nós podemos confiar. Tem o seu José, que ele é fã do Augusto Cury. Augusto Cury é um psiquiatra internacional, brasileiro, mas que vende livros do mundo inteiro. Um homem que era ateu, conheceu o Senhor Jesus, e hoje ele escreve muitos livros. E os livros dele são bênção. E um dia eu fui numa palestra dele, aqui em Cianorte, ele disse assim para todo mundo que estava lá, que 90% das nossas preocupações não se realizam. Você fica preocupado à toa. Apenas 10% realmente se realiza. A gente é tão descrente que a gente começa a sofrer por algo que nós nem sabemos se vai acontecer. A gente canta que confia, a gente canta que tem em Deus, ele é a nossa confiança, que a gente é como os muros de Sião, que nós não vamos se abalar. E na verdade, num negocinho desse tamanhozinho assim, ó, num tênis que apertou a tua unha encravada, desse tamanhozinho assim, muitas vezes a gente se abala. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu creio que Deus trouxe essa palavra para a gente, para mostrar para a gente quem nós devemos ser, irmão. Em nome de Jesus, que você possa ser como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem. Olha só, e permanece. Por quanto tempo? Para sempre. Tem uma promessa de Deus para a sua vida, que você pode confiar em Deus que vai ser cumprida. Todo aquele que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai receber a vida eterna com Ele. Você confia? A gente começou aqui falando de morte. Nem sei por que Deus mandou falar sobre isso. Tudo a ver com o que a gente está falando. Muita gente com crise de pânico por causa de morte. Se você tem isso, irmão, você tem que rever sua confiança em Deus. Porque se você confia, por mais que você possa atravessar para a morte, para outra vida, se a sua confiança está no Senhor, você está indo para um lugar muito melhor do que onde você se encontra hoje. Amém? O amém já foi fraquinho agora, hein? Vou dar uma chance. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu confio. Eu botei minha confiança nele. Por mais que possa acontecer qualquer coisa, eu confio nele. E você, em quem você confia? Como é que está a sua fé? Como está seu relacionamento com Deus? Será que você tem realmente confiado nele? Será que você tem entregue os seus problemas, as suas lutas na mão dele? Ou se você tem se deixado abater? Ou se você tem deixado de se esmorecer, você tem se esgotado?
quando na verdade quem poderia estar do seu lado, te ajudando, te sustentando para você vencer essa dificuldade, é o Deus que nós confiamos. Confia nele, irmão. Confia nele. O verso que nós lemos anteriormente, que está lá, volta lá comigo no Salmos 37:5. Volta lá um pouquinho, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, quando você entrega para ele, você tem que entregar e confiar. Quando você entrega, mas não confia, você está entregando segurando. Você está com a mão lá, estou te dando algo, mas eu estou segurando ainda, como se aquilo ainda não te pertencesse. Olha a palavra, ela tá, quando você... Por que será que a palavra está querendo dizer assim, ó, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele? Por que será que parece que ele está repetindo? Porque quem entrega, porque confia. Mas está dizendo, entrega e confia. Entrega para ele e esquece, confia nele. E assim, ele tudo fará. Você quer que Deus realize a obra na sua vida? Você precisa que algo aconteça na sua vida? Então entrega para ele, irmão, e confia nele. Tem algo que está tirando a sua paz? Você veio aqui carregado com isso no seu coração? Hoje é dia de você entregar para ele e confiar nele. Hoje é dia de você não sair mais com esse peso. Não significa que você não vai ter que vencer esse problema amanhã, mas como você entregou nas mãos de Deus, Ele vai te dar toda a condição para que você possa ser um vencedor. Para que você possa conseguir passar por esse momento de luta. E você, apesar das dificuldades, apesar de luta, você vai estar firme como um monte de Sião que não se abala. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Salmo capítulo 20, versos 7 e 8, diz assim, ó, que é a nossa atitude muitas vezes diante da nossa confiança. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Quer dizer, confiam na força daquilo que a gente tem ou daquilo que a gente pode. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem. Quem confia em cavalo, em dinheiro, na força do seu próprio braço, um dia vai vacilar e vai cair. Mas nós nos erguemos e estamos firmes no Senhor. Amém? Irmão, que você possa botar toda a sua confiança no Senhor hoje, em nome de Jesus. E eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Glória a Deus. E eu queria que você pudesse hoje, agora, com os olhos fechados, que você pudesse olhar para dentro de si nessa noite. Olha para dentro de você, em nome de Jesus. Como é que você está, hein? Com relação à sua confiança, seu relacionamento com Deus, sua preocupação. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer ser alívio, Ele quer aliviar você. Ele quer tirar essa carga, esse fardo, do qual você está carregando, e a partir de agora, Ele quer carregar para você. Se foi para você essa palavra, e se você está se sentindo fraco, falta de confiança, você não tem conseguido caminhar, a preocupação é muito maior do que a paz que você tem interior. Até você diz com a tua boca que você confia, mas na prática você tem passado noites sem dormir. É tantas preocupações que você não consegue se desligar. Você tem carregado um fardo pesado, grande, mas que hoje o Senhor quer que você entregue para Ele. O Senhor quer hoje mudar a tua vida, a tua história, porque, irmão, a paz que Ele quer te entregar nessa noite, porque você vai passar a confiar nele, vai ser tão grande, que você vai poder, talvez, pela primeira vez da semana, do mês, ou talvez até do ano, você vai poder dar um sorriso. E esse sorriso não vai ser mais falso, vai ser verdadeiro, porque você está em paz. Porque ainda você talvez está no meio da adversidade, mas você tem um Deus em qual você confia. E esse Deus faz com que você permaneça firme, que você não se abala. Se a sua realidade é diferente disso, irmão, talvez você está assim,
com esse peso, com essa dificuldade, eu queria convidar você a dar um passo de fé, um passo de confiança, e que nós fizéssemos nessa noite um ato profético. E nesse ato profético seria como se você saísse do seu lugar com esse problema, e que você colocasse esse problema aqui no altar, que simboliza aqui na igreja, simboliza a presença do Senhor neste lugar. Esse lugar aqui é santo, porque o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, eu não programei nada disso. O Senhor tocou no meu coração para que nós fizéssemos isso agora. Talvez você precisa trazer à existência aquilo, a sua fé precisa ser materializada numa atitude. E Deus está dando essa chance para você nessa noite. Se você está assim, a partir de agora, em nome de Jesus, pega o seu problema, a sua luta, aquilo que você não tem confiado em Deus, que você não tem tentado resolver com o seu braço, tem confiado em homens, tem confiado em coisas, e tem deixado de confiar num Deus que está com você. Em nome de Jesus, muda isso nessa noite. Pega essa preocupação, pega isso que está tirando o seu sono, traz aqui na frente no altar, em nome de Jesus. Simbologicamente, vem aqui, coloca aqui na frente e fica aqui para que nós possamos orar por você, amém? Se tem alguém assim, em nome de Jesus, sai do teu lugar, vem para cá, traz teu problema, traz tua luta, traz tua falta de confiança, traz aquilo que tem tirado do seu sono, traz aquilo que tem te perturbado, irmão, em nome de Jesus, traz aqui, traz no altar, em nome de Jesus. Deposita a confiança hoje no Senhor que pode, no Senhor que pode mudar a sua história, no Senhor que pode mudar a realidade da sua vida, no Senhor que pode te dar hoje a paz que você tanto tem buscado, mas não tem encontrado. A palavra de Deus diz que a paz que o Senhor nos dá é uma paz que o homem não entende, que o mundo não compreende. É uma paz que vai além da consciência humana. É uma paz em meio à diversidade. E o Senhor quer que você goze, que você tenha prazer com essa paz. Ele quer devolver a alegria para você. Em nome de Jesus. Talvez você tenha botado confiança em tantas coisas, em pessoas, às vezes até no pastor. Tem gente que tem botado a confiança no pastor. Irmão, eu não posso nada, que eu posso simplesmente orar por você. Quem pode é o próprio Deus. Quem tem o mérito de todas as coisas aqui não é o homem, é o Senhor. O Senhor da palavra, o Senhor que nos fala, o Senhor que nos ensina. Em nome de Jesus, deposita nessa noite a confiança nele. E ele vai transformar você, porque ele habita em você. E você vai ser como os montes de Sião, que apesar das dificuldades, apesar das lutas, você não se abala, meu irmão. Você não se abala. Você vai permanecer firme para sempre. Chega de altos e baixos. Chega de estar lá em cima, estar lá embaixo, estar lá em cima, estar lá embaixo. Tem fé, deixou de crer. Chega, irmão, chega. Em nome de Jesus, começa a crer nessa noite num Deus que pode mudar a sua história. Acredita, confia nele, se relaciona com ele nessa noite. Ele está presente neste lugar. Ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Deposita a confiança nele. Em nome de Jesus, confia nele. Confia nele. Você não pode, mas ele pode. Ele pode, ele pode. Ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade, irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a paz, receba a alegria, receba, 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 de dia chegar. Faz a tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Eu cantarei, eu cantarei. Mais de ti, Senhor, mais de ti, ó Pai, mais de ti, Senhor, mais de ti, mais da tua presença, Senhor, nessa noite. Mais de ti, Senhor, mais de ti, ó Pai. Mais, Senhor, mais paz, mais alegria, Senhor. Consola, conforta corações nessa noite.
Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, ó Pai. Nós botamos nossa confiança no Senhor nessa noite. Nós não queremos confiar em cavalos, nós não queremos confiar no dinheiro, nós não queremos confiar em homens. Nós botamos nossa confiança hoje no Senhor, no Senhor, no Senhor. Nos transforma nessa noite em montes de Sião, Senhor. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Muda histórias, ó Pai. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui na frente. Ó Pai, eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Ó Pai, em nome de Jesus, tem muitos apelos que é feito aqui na igreja por uma direção do Senhor. E Tu sabes, o Senhor conhece o meu coração. E muitos deles, ó Pai, eu estou aqui como ministro do Senhor, trazendo as pessoas, mas eu não tenho problema nessa área ou naquela área. Ó Pai, mas nessa noite em especial, eu sou o primeiro a estar aqui, Senhor. Eu preciso confiar mais em Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda a preocupação do meu coração possa sair nessa noite. E que eu possa começar, Senhor, a ter momentos de milagres, como o Senhor proporcionou para mim nesse dia 28. Ó Pai, que eu possa ver, Senhor, a Tua mão sobre as nossas vidas. Que eu possa ver, Senhor, o agir do Senhor sobre a minha vida, sobre as lutas que enfrento. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar comigo sempre, que eu possa entender que eu sou como um monte de Sião. Eu não sou um monte, porque o monte é o Senhor, mas eu quero ser como o Senhor, ó Pai. Eu faço nessa noite aquilo que as palavras do apóstolo Paulo, eu faço as minhas palavras. Já estou crucificado com Cristo, porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ó Pai, em nome de Jesus, assim também essas pessoas que estão aqui na frente, junto comigo, ó Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, ó Deus. Que nós possamos parar de nos preocupar, que nós possamos agir sim, que nós possamos caminhar sim, ó Pai, mas sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é o que está nos sustentando, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, assim o Senhor também estará. E que nós possamos começar a ver milagres acontecendo, que milagres possam começar a acontecer nessa noite, que o Senhor possa estar dando paz, alegria para essas vidas, ó Deus, muitas vezes roubadas, ó Pai, pelas preocupações que o mundo coloca sobre nós. Mas agora, em nome de Jesus, derrama com um bálsamo de paz, de alegria, Senhor. Que cada um aqui, ó Pai, que possa ter um sono profundo, que possam descansar não somente essa noite, mas todos os dias no Senhor. Que possam ter a necessidade de se relacionar contigo, que possam buscar se relacionar contigo. Abençoa essas vidas tremendamente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Agora, em nome de Jesus, volta para o seu lugar, mas deixa o problema aqui, amém? O problema está aqui, está na mão do Senhor. Ele vai cuidar para você, Ele vai mudar, Ele vai fazer, Ele vai agir. E que em nome de Jesus, você possa vir aqui na terça-feira e você possa testemunhar de muitas coisas que o Senhor fez e ainda vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Essa tarde, na hora que eu estava em casa, eu cheguei para a Tuca, falei para ela assim: amor, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã. Falei para ela. E alguns dias ela tem falado para mim caminhar, por conta da saúde. Preciso emagrecer. E eu gosto de caminhar. Daí falei para ela, hoje, foi amor, que eu ia, a partir de amanhã eu vou caminhar. Sabe qual foi a minha maior motivação para me voltar a caminhar? Não foi perder o peso. A Tuca até achou que fosse. Não é, irmão. Vou perder, preciso emagrecer. Mas o que mais me fez foi porque eu estava pensando nessa palavra. E Deus falou muito comigo que eu só vou conseguir confiar nele se eu tiver relacionamento com ele. E eu me lembrei que quando eu caminhava todos os dias de manhã, eu caminhava ouvindo a palavra.
Era um tempo em que eu acordava cedo, eu ouvia uma pregação todos os dias de manhã, eu ouvia uma palavra, e eu começava com o meu dia, começava um dia diferente, porque eu ouvia a palavra, e aquela palavra enchia meu coração de alegria, e eu ia enfrentar meu dia, eu enfrentava ele diferente, porque minha confiança estava no Senhor, porque eu estava me relacionando com Ele desde a hora que eu acordei. E quando eu lembrei disso, eu cheguei para tu e falei: amor, amanhã às 6 horas eu vou acordar, porque amanhã eu vou ter meu tempo, 6 horas da manhã com meu Deus. E eu vou acordar amanhã cedo, vou ouvir a voz dele através de um pregador, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que os meus dias daqui para frente vão ser dias diferentes, porque eu vou conseguir mais um pouco me relacionar com esse Deus do qual eu tanto amo e confio. Amém? Que você possa fazer isso também, irmão. Em nome de Jesus. Não sei como, separa um tempo, bota confiança no Senhor, mas para que isso aconteça, você precisa se relacionar com Ele, você precisa conhecer Ele, você precisa ter Ele sendo a pessoa mais importante da sua vida. Qual é a pessoa mais importante na sua vida? Tem que ser o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você imensamente com essa palavra.